boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta com mais um episódio da série de podcasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde. E nessa série muito especial, nós estamos tratando do tema associativismo. E temos hoje como convidado aqui o ilustre advogado Paulo Sérgio Marques dos Reis, advogado trabalhista e participante ativamente de várias associações, não só de advogados, como de associações esportivas. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite, como falou. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar participando, principalmente a seu lado. Eu estou aqui à sua disposição, com o maior prazer poder dar alguma coisa da minha experiência na parte do associativismo, não só na justiça do trabalho, como no esporte. Obrigado, Paulo. Paulo, você foi presidente da ACAT, que é uma associação cinquentenária, quase sexagenária, né? Via de completar aí 60 anos agora em 2023. Eu queria que você falasse um pouco para nós aí dessa sua experiência no associativismo, principalmente com a ACAT. Olha, a ACAT é de uma importância muito grande na minha vida profissional, porque eu participei logo que eu me formei, em 74. Eu trabalhava com o Paulo César Costeira e ele era um apaixonado. Ele era um apaixonado pela ACAT. Falou: assim que você se formar, você tem que entrar de sócio da ACAT. É bem o jeitão dele. Senão podia levar uma justa causa. Então, entrei logo de sócio da ACAT, participei, tive a honra de assistir, né, as lideranças que a Justiça do Trabalho teve dentro da Justiça do Trabalho na ACAT, propriamente, como Costa Neto, Doc Lobo, o próprio Costeira, Nicanor Fischer, o grande mestre Câmara, que está aí. João Batista Lousada Câmara, que é um ícone hoje da Justiça do Trabalho. E tantos outros advogados. Eu trabalhei direto, eu segurava a pasta dos três mosqueteiros da Justiça do Trabalho, que a gente chamava, que eram Chico Domingos Lopes, Celso Soares e Bozizio. Eita! E tinha, como os três mosqueteiros eram 4, tinha o da Moema Batista. Oh, Nossa Senhora! Gente, é muita saudade de falar desse pessoal todo, né? Esse pessoal que me colocou, me mostrou o que é verdadeiramente o associativismo e me fez seguir no caminho da CAT até hoje. E depois fui para a Brat como diretor, mas foi muito importante da minha vida. Eu não tenho o que dizer. Eu brincava que eu tinha 2 amantes na minha vida quando casei com a minha mulher. Era o Vasco e a ACAT. E agora... Vasco da Gama e a ACAT. Minhas 2 amantes, que eram minha paixão. E foram muito importantes da minha vida profissional. Então, Paulo, você citou nomes aí de advogados trabalhistas assim, que foram muito importantes no começo da advocacia trabalhista, né, no começo do Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando eu comecei a advogar, né, na verdade, quando eu comecei no estágio, no finalzinho da década de 80, eu me lembro que era um traço marcante os advogados se chamarem pelo nome. Então, assim, o Paulo Reis era o Paulo Reis, o Celso Soares era o Celso Soares, a Moema Batista era a Moema Batista, e não tinha aquela coisa de, o doutor isso, é doutor, só... Né? Assim, são tempos idos que a gente ainda sente falta, né? Daquele trato mais próximo, ainda que fossem ex-adversos, mas tudo com muito respeito. Eu acho, a Justiça do Trabalho, há tempo atrás, era uma família, mas eu acho que com o crescimento da Justiça do Trabalho, que ela cresceu muito de um tempo para cá, o aumento do número de advogados, o advogado da Justiça do Trabalho, aí essa dispersão, entendeu? E acaba muito com esse problema que existia, com essa ligação entre todo mundo estava bem. Eu vou dizer a você que, em função da Justiça do Trabalho, a minha madrinha
Eliane Galvão, com quem eu conheci na Justiça. Ah, O meu padrinho de casamento é o Custódio. Custódio Neto. E que é padrinho de crisma da minha filha e padrinho de casamento do meu filho. Então, essa ligação, havia uma ligação familiar muito grande entre todos os advogados, havia uma família. Lamentavelmente, ela cresceu muito e isso dispersou, e o seu trabalho hoje é isso, é uma guerra, né? E ninguém... Eu sinto que eu vejo pouca gente se respeitando como se respeitava antigamente. Pois é, você veja, exatamente nessa época aí da grande família na Justiça do Trabalho, é que a gente tinha a CAT, né? Porque a CAT era a casa de toda essa família. Exatamente. A CAT que direcionava isso. Eram os grandes encontros, os passeios da CAT, Futebol. da CAT, futebol da CAT, que naquela época o futebol da CAT jogava não só os advogados, como os magistrados. Também, né? Muita gente jogava, Zé Maria da Cunha, o Carlos Coelho, Cacau. O Cacau e tantos outros, entendeu? O João Batista, que depois foi para a Justiça Comum. Então, isso havia essa ligação muito forte. E com de lá para cá, essa dispersão ficou muito distante. Isso foi muito, para mim, eu acho, da minha visão, foi muito ruim para a própria Justiça do Trabalho. E tem uma característica, você, como eu também fui presidente da ACAT, uma coisa que a gente percebe, é visível no dia a dia do presidente da ACAT, é a participação dos associados, né? Porque são eles que estão sempre levando as demandas, estão sempre chamando a atenção da gente para esse ou aquele ponto que não está bem, ou esse ou aquele ponto que está bem também, né? E a gente tinha esse retorno da advocacia que, com essa amplitude que se deu hoje, a gente já não consegue mais acompanhar tanto, né? As redes sociais talvez tenham assumido em parte esse papel, mas o fato é que a CAT, historicamente, sempre foi o elo de ligação dos advogados com a direção do tribunal. Essa distância ficou muito grande. As pessoas, tem gente que parece que o outro lado é inimigo. Isso, entendeu? O advogado, então, é muito preocupado com que o tribunal tem posicionamento. Tem que haver um diálogo. O advogado, se acha que está discordando, o tribunal sempre teve as portas abertas. Eu tenho certeza que continua com as portas abertas. Apesar de eu ficar muito dentro hoje no meu escritório, não saio tanto, mas vejo que o escritório, se for preciso, o tribunal vai estar de porta. E hoje eu vejo a atual presidente do tribunal é uma ex-funcionária da Justiça do Trabalho. Perfeito. Tendo conhecimento do problema que existe entre advogado, funcionário. O próximo presidente do tribunal é o César. Eu chamo de César, porque César viu o César começar. O César que foi a Catiana. Ele era associado da CAT. Eu acho que o advogado, a CAT tem que chegar mais próximo do tribunal e haver um diálogo maior de parte. Por isso vai melhorar bastante a Justiça do Trabalho. E uma coisa importante, Paulo, poucas pessoas sabem, eu lembro desse fato, mas a CAT já deu um ex-presidente seu para o tribunal para também ser presidente, né, que é o doutor Flávio Silva, que é pai do desembargador agora aposentado, Flávio Ernesto. É fundador. Sócio fundador. Fundador da CAT. Exato. Exatamente. E vários associados da CAT chegaram ao tribunal. Vossa Excelência é um. Verdade. A CAT, a doutora Regina Aníbal, Regina Ferreira também. Glória Regina. Glória Regina. E o próprio doutor Zé da Fonseca Martins também foi associado da CAT. O Tadeu Alckmin também foi associado da CAT. Tadeu Alckmin e tantos outros. Né? Quer dizer, a CAT é importante dentro da Justiça do Trabalho, do dia a dia. Porque, na verdade, a história do tribunal, ela, em grande parte, se confunde com a existência da ACAT, né? Porque você vai lembrar bem que numa das épocas mais terríveis para o tribunal, quando houve o incêndio, né, a ACAT estava ali firme, presente,
e ajudou o tribunal tanto quanto pôde até que efetivamente o tribunal retomasse as atividades. No começo não eram tão normais como a gente imaginava que seriam, mas de qualquer maneira, assim, a ACAT foi uma grande aliada numa das páginas mais tristes do tribunal, né? Não tenho dúvida. Teve uma época, não sei se foi na época do incêndio ou antes, houve o abraço do tribunal. Foi na época do incêndio, Foi exatamente. essa aí do abraço, Exatamente isso. no prédio da Justiça do Trabalho, aí da Antônio Carlos. E isso, pela liderança da ACAT, foi a ACAT que tomou essa posição. Na época, o presidente era o Lúcio César, também nosso saudoso. Isso, exatamente. Foi muito ruim aquele problema do incêndio, causou um problema muito sério. Mas a ACAT, de uma forma ou de outra, ela ajudou bastante a Justiça do Trabalho nesse momento. E, Paulo, assim, esse movimento acatiano, como a gente costuma se referir, ele acabou dando um fruto que, na verdade, assim, virou uma grande referência hoje para todas as associações de advogados trabalhistas, o que a gente chama de associação regional, que é o movimento abratiano, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Eu sei que você participou dessa construção aí da Abrat. Conta para a gente um pouquinho dessa história. A ACAT, na verdade, é a primeira associação nacional, né? Ela é a primeira. Daí, da ACAT vieram as outras associações e, com o tempo, não houve outra alternativa senão se fundar a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que teve uma liderança muito grande, foi a importância do Celso Soares aqui no Soares, seu primeiro presidente. Isso, o Carlos Arthur Paulon também foi muito importante na fundação da Abrat, e daí em diante a Abrat tem tido uma participação importante dentro da Justiça do Trabalho no Brasil todo. Inclusive da Abrat, né? É óbvio que eu não participei dessa fase inaugural da Abrat, mas o que se comenta muito, né, e eu ouvi muito isso de todos os advogados que já têm mais experiência do que eu, que o movimento abratiano ele começou através da ACAT, né? Ou seja, a ACAT, além de ser a pioneira dentre as associações, foi ela que encabeçou a construção dessa reunião das associações. Perfeitamente. Por isso que eu indiquei, eu citei o nome do Francisco Domingues, que ele foi o primeiro secretário da Abrat, foi o presidente. A Abrat, na verdade, ela foi criada aqui numa reunião que teve no Rio de Janeiro, foi até na OAB, uma reunião de associações. Depois teve uma outra no Rio Grande do Sul, e com isso a Abrat seguiu o seu caminho e teve uma importância muito importante na Justiça do Trabalho em todo o Brasil. E, na verdade, ela continua tendo, né, Paulo? Porque esse trabalho associativista, ele traz, talvez, para as administrações do tribunal, uma certeza de que a advocacia trabalhista é uma advocacia participativa e colaborativa, né? Que quanto melhor funcionar a Justiça do Trabalho, melhor será para o ramo da advocacia, isso a gente não tem dúvida. Não tem dúvida, a Abrat, nesse ponto, é importante. Eu só acho que tem uma posição que a Abrat tinha, de uma forma ou de outra, também se preocupar muito com a base, com o advogado da base, que é o que mais sofre hoje dentro da Justiça do Trabalho. O posicionamento político da Abrat é importante, tem sido importante no dia a dia, mas eu acho que a Abrat, eu tenho uma posição, e é claro, minha posição, que tem que haver uma preocupação também muito grande com o advogado da base, não o advogado de grande escritório, os advogados que são audiencistas e tal, isso de uma forma ou de outra tem que haver uma facilidade para ele. Não adianta você fazer um seminário, um curso de alto padrão para grandes advogados, se você não ajuda na base. Eu acho que isso aí é o que está faltando hoje, mas isso aí, com o tempo, tenho certeza que a atual presidente da Abrat, que é uma mulher Nossa senhora, muito grande, doutora Bernadette, mulher do Reginaldo Felker, que também é fundador. Também foi presidente, fundador, Reginaldo Felker. E a posição dela, eu sei que o posicionamento dela é esse também,
ela se preocupa muito com o advogado em si, e tenho certeza que a gestão dela será importante para toda a advocacia. Paulo, a gente aqui nesses nossos podcasts, a gente que chama de Ouvecast, a gente tem um fator que nos atrapalha um pouco, que é o fator tempo. E esse nosso episódio de hoje, ele já está caminhando para o final, e eu queria deixar para você fazer a sua saudação, mas antes de você fazer a sua saudação final, eu vou te convidar para você fazer gravar conosco novamente um outro episódio, falando agora da sua segunda paixão, que é a Associação de Esporte, também conhecida como Clube de Regatas Vasco da Gama, além de outras associações, porque eu sei que você advoga para vários clubes e entidades esportivas. Não, não tem dúvida. Eu só quero agradecer e o prazer e a honra de participar, como eu falei no início, aqui do evento que você lidera. É muito importante. Eu acho que mostra mais uma vez a sua preocupação com a ligação do tribunal com a advocacia, com o advogado. Eu estarei sempre à disposição para poder participar de uma forma ou de outra. Obrigado, Paulo. Então, a gente encerra hoje esse episódio falando do associativismo. O nosso convidado hoje é o advogado Paulo Sérgio Marques dos Reis. Eu vou me despedindo aqui de vocês, mas como a gente está, então, todo mundo já deve estar sabendo nessa altura do campeonato, nós estamos em campanha para participar do Grammy de melhor podcast do planeta. Então, eu vou deixar aqui os versos de uma canção bem conhecida, que foi entoada na voz do Ivan Lins, que fala assim, ó: no novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. E com essa frase final, eu encerro aqui, dizendo que nós estamos no Spotify, no Google Cast, no Apple Cast e no canal oficial do YouTube da Escola Judicial. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima.